verdade, Ciro e Dario são duas personagens contrapostas pelo próprio Dario, né? Enquanto vemos Ciro numa representação praticamente como uma incorporação de diversos outros grupos, diversas outras unidades, como babilônios, como assírios, os próprios medos, enfim, a gente vê Dario subjugando os outros reis que lhe opuseram o reinado, né? Dario, na verdade, faz um grande esforço, principalmente nessa inscrição, que é a inscrição de Berristum. Vamos lembrar aí que há uma forte tradição por parte de muitos destes povos nas inscrições rupestres, e nessa inscrição de Berristum, Dario quase não menciona, né? Não menciona o reinado de Ciro, e Cambises é mencionado de uma maneira muito passageira, né? Na verdade, o objetivo de Dario é desacreditar a dinastia Meda e provar o seu direito à sucessão, né? Em verdade, Dario seria filho de Estaspes, neto de Arsames e bisneto de Ariarames, que Ciachares da Média subjugou. Na verdade, o Dario ele seria um tronco de uma família da Pérsia que foi subjugada pelos medos e que, diante do Ciro I, Ciro II, lembre-se que o Ciro II ele é o fruto de um casamento do filho do Ciro I com a neta do Ciachares, né? Então, ele tem ali uma relação, ainda que ele vá depor o avô, o Astiages, ele tem uma relação com os medos. O Dario não. O Dario é de uma família persa que foi preterida, né? E aí, por conta disso, o Dario quer ser rei por direito da conquista e quer ser rei afirmando-se persa sobre a cultura meda, né? Mas veja, o fato do Dario querer se afirmar rei e se colocar dessa forma não implica que ele será menos respeitoso com outras culturas, né? A gente vê aqui ele subjugando outros povos, mas ele subjuga outros povos por quê? Porque a forma como ele chega ao poder é uma forma extremamente duvidosa, né? Dario tomou o trono, né, de acordo com o que ele mesmo afirmava, das mãos de um suposto impostor, que é um mago chamado Gálmata, que pretendeu fazer-se passar por Bardia, né? Os gregos chamavam esse Bardia de Esmerdes, né? E ele seria, esse Bardia, o irmão de Cambises, ou seja, seria o legítimo sucessor, uma vez que Cambises não teve filhos. Então, o sucessor de Cambises teria que ser o seu irmão, o Bardia. E então, o Dario coloca-se, né, como esse assassino desse mago, enfim, desse personagem. Veja como os medos ainda guardam muito daquela estrutura bastante voltada a uma base, os medos, né? Veja como essa primeira dinastia aquemênida, né, Ciro II e Cambises, guarda ainda uma base muito forte com o antigo Império Medo. Por quê? Porque nós vemos que essa sucessão a que alega pertenceu o Dario teria tirado o poder de um mago. E os magos eram muito frequentes entre os
medos, né? Então, como é que era a estrutura propriamente da sociedade medo? A sociedade medo, ela era muito mais ruralizada, como a gente viu, ela não tomou grandes centros urbanos, né? Ecbatana era o grande centro urbano medo, mas ela acabou se fazendo impor em espaços bastante ruralizados, né? Então, quando a gente olha propriamente para a estrutura social, existiam, vamos dizer, camponeses, sacerdotes e os grupos que redistribuíam a, os lotes que eram aportados por aquela sociedade de tipo tributário. Estamos falando do modo de produção asiático, né? Então, nesse aspecto, o Dario ele está ligado já a uma outra lógica. A gente vai ver, por exemplo, que Persépolis, associada a Dario, tem uma imposição como uma forte cidade, né, uma forte imposição urbana lá, né, que é diferente, por exemplo, de Passárgada. Né? Passárgada tinha aqueles grandes jardins e tudo, e Passárgada está ligada, mas Passárgada não tem aquela imponência que Persépolis tem. Né? Então, Dario, tão logo se apropriou do poder, ele começa a ter questionamentos sobre o seu poder. Os únicos grupos que acabam ficando favoráveis a Dario acabam sendo Bactriana e Heracósia, que são lá do norte oriental, enfim. De resto, Egito, parte, Assíria, Média, Margiana, todo mundo acaba ficando contra Dario. Até mesmo na própria região oriental da Parsa, acaba tendo isso, que acaba se alastrando para a Bactriana, tudo. Então, o Dario fica numa situação extremamente complicada. Né? Em dezembro de 522, ele se viu ali reduzido apenas ao território imediato da Babilônia, né? Que ele ocupava militarmente. Né? Até mesmo o trono da província central da Parsa, de onde teria ouvido os persas, que ele reivindicava como sendo dele, tinha sido ocupado por um cara que tinha falado que ele mesmo tinha assassinado ali, né, o, o, o irmão de Cambises, enfim. Então, aí apareceu este sujeito de um nome impronunciável, né, Vaiasdata. Vaiasdata chega e começa a ter uma legitimação, inclusive reconhecida pelos oficiais do Palácio de Passárgada, né? E ele ocupa a região de Passárgada. Né? Então, é indubitável ali que aquela região da Pérsia estava nas mãos ali de um novo soberano e que Dario, para se impor, teria que conquistar essa linhagem de uma maneira bastante impositiva, vamos dizer assim. Né? Então, realmente, Dario deve ter sido um impostor, a despeito de ter sido esse responsável também pela grande projeção do Império Persa, pelo grande crescimento, também por uma centralização administrativa, por uma otimização e pela consolidação realmente desse ideário de tipo imperial, né? Enfim, então esse personagem, o Dario, ele começa em 522 a fazer incursões propriamente contra, primeiro, a Parsa, né? E derrotar esse cara que reivindica o trono da Parsa. Depois, Ecbatana, né? E aí ele vai subjugando seus inimigos um a um. E aí há essa inscrição de Berristum. Se a gente analisar, de início, as duas províncias que estavam a favor de Dario,
Dario pisando em cima do mago Gálmata e as outras que tinham se rebelado, né? A Pártia, a Síria, o Egito, a Média, Parsa, e aí o que a gente vê? Né? Além do seu pé direito estar na mão, tá em cima do gálmata, né? Esse gálmata está com a mão para cima num sentido de submissão, numa tentativa de submissão. Né? A mão esquerda de Dario apoia sobre o seu arco, né? E a direita se eleva em oração, né? Para o Mazda, o mazdeísmo. Né? E daí todos os chefes rebeldes são postos aqui numa corda que os está prendendo. Né? Então, nós temos aí a subjugação por parte do Dario dos seus inimigos políticos. Né? Enfim, essa inscrição de Berristum mostra propriamente como é que foi essa duvidosa ascensão de Dario ao poder. Né? Ele vai, como eu comentei, ficar muito à frente do processo de construções viárias. Cabe colocar que ele vai respeitar, né, bastante os ritos locais. Por exemplo, ele vai chegar a Mênfis exatamente no período de luto pela morte do Boiapis, né? E aí ele vai se aproveitar da ocasião para se engrandecer aos olhos do povo egípcio, para justamente exigir que se colocasse um novo vitelo que se projetasse como novo Boiapis. Aí também Dario no Egito vai querer que se escave o canal de Suez e vai codificar a lei egípcia de forma a dar uma maior, vamos dizer, sistematização nessa lei egípcia. Né? Não só isso, né? Dario também ele vai estabilizar os assuntos da Judéia. Né? Quando Ciro, ao tomar a Babilônia, permite o retorno dos hebreus à Palestina, nem todos o fazem. Né? E aí quem vai completar propriamente essa obra vai ser justamente o Dario. Né? E Dario vai estimular aí essa construção de templo, a reconstrução do templo de Jerusalém, que teria sido destruído, né? Mas, enfim, esse negócio do templo de Jerusalém é algo bastante controverso. Dario tentou, inclusive, escavar um canal aqui que ligasse o Mar Vermelho, né, perto de Bubastis. A questão é a seguinte: o canal ele já teve como projeto na época de um faraó chamado Necal, mas o Dario mandou uns navios para reconhecimento e percebeu que ele estava obstruído. Né? Então o Dario ele foi verificar esse processo com mais proximidade. Né? Num outro sentido, o Dario também começou a se ocupar das províncias da Ásia Menor. A questão que o Dario via aqui, né, é que entre as províncias da Ásia Menor, elas estavam praticamente intactas. Na época do Cambises, o sátrapa daqui de uma região chamada Esparda, que é uma das satrápias aqui da Ásia Menor, ele estava conseguindo uma autonomia muito grande. Né? Ele estava dirigindo a própria política externa, ele estava fazendo uma aproximação política com o pessoal da Jônia, enfim, estava fazendo outro tipo de orientações, e aí o Dario se viu na necessidade de se aproximar enfim, dessa região. Né?
E o Dario se estabeleceu efetivamente na cidade de Sardes. Ele então viu a necessidade de se aproximar da Ásia Menor e de se estabelecer mais próximo a Sardes, inclusive, né? Não queria que a política de Sardes ficasse ao Deus dará, que a Sartrápia ficasse próxima à Jônia, enfim, né? Então, ele, num determinado momento, esse rei acaba querendo tomar esses negócios militares nas suas mãos, né? E é aqui em que existem os primeiros contatos entre os gregos e os persas. Vamos lembrar que os persas nunca foram muito bons na questão naval, ao passo que os gregos se definem como um povo que começa com uma civilização minoico-micênica, que é uma civilização majoritariamente voltada à questão marítima, né? Então, a esquadra que os persas tinham, e tinham por causa de Cambises, e era uma coisa muito recente, era recrutada em Chipre e na Fenícia. Era uma coisa difícil, era uma coisa muito distante do centro do império, enfim, né? Então, quando Dario chega propriamente a essa região da Lídia e tudo, ele vê essas regiões, praticamente todas elas, como colônias filhas de Mileto. O pessoal consegue ver aqui, ó. Inclusive há uma rebelião depois em Mileto e tudo, mas Mileto era a cidade proeminente nessa região, né? É, eram igualmente os celeiros, tanto das cidades jônicas, né? Quanto das principais cidades-estados, né? Do território central grego, né? Então, como o Dario estava de olho e já olhava para esse território europeu, ele começa a olhar essa região com interesse, né? Ele começa a não só olhar para esses pontos do império, né? Ele começa a olhar para cá também, né? E o que ele vai fazer? Depois de deixar a região aqui de Susa com seu exército, o Dario vai chegar, vai subir e ele vai propriamente subjugar as costas da Trácia. Veja aqui as costas da Trácia, né, com seu exército, e o interior da região dos Guetas, né? Em outro mapa, acredito que nós tenhamos a dimensão dos outros povos que estão ali, mas tudo bem. Mas por que o Dario faz isso? Dario, ele toma essa região aqui e ele chega até o rio Danúbio. Rio Danúbio, a foz do rio Danúbio, o rio Ster, como também é conhecido, ele foi um rio muito disputado há muito tempo, né? Com os gregos nós veremos isso também, mas o rio Danúbio será um rio muito disputado. Então, quando o Dario atravessa o Estreito de Bósforo, chega aqui no Mar Vermelho, no Mar Negro, enfim, e entra por esse território via Danúbio, ele acaba sofrendo uns ataques pelos citas. Quando Dario chega a essa região, né, ele vai para além do Danúbio e ele se vê diante da Sítia, o território dos citas, né? E aí ele se vê numa posição desvantajosa, né? E aí, diante dos citas, também os citas não querendo entrar numa batalha muito decisiva contra o Dario, enfim, eles vão fazer breves incursões de cavalaria ligeira e vão desconectar o Dario dos seus soldados, né? E aí a retaguarda do exército do Dario, quando isso ocorre, ela começa a ser atacada aqui também por algumas rebeliões jônicas. Então há um descolamento, Dario retorna,
né? Mas uma parcela do exército fica aqui. Parcela que tinha conseguido resistir às incursões citas fica aqui e acaba tomando essa região da Trácia e da Macedônia e se estabelecendo aqui. Por isso que, em um determinado momento, os gregos ficam até muito assustados que os persas estão no norte dos gregos. Né? O rei da Macedônia, o Amintas, quando o Dario consegue conquistar, enfim, essa região, né? Ele vai ser levado, né, para reconhecer a soberania do Dario. Né? E foi a correlação de forças internas de Atenas e tudo que vai deixar essa situação com os persas aqui em cima e os persas aqui numa, né, numa contradição maior, porque diante do impulso de comércio, diante de algumas restrições de comércio e principalmente diante de intenções por parte da Pérsia de restaurar uma tirania, a tirania de Hípias em Atenas, quando Atenas queria viver um outro governo, tudo, Atenas esquece suas rivalidades com Esparta, junta-se com Esparta e começa suas vitórias contra os persas. Tanto é que a vitória importante na planície de Maratona e o incêndio, por exemplo, que eles impõem na cidade de Sardes, nunca vai ser esquecido. Né? E aí, por conta disso, Mardônio, que era um sátrapa que estava nessa região aqui da Trácia, enfim, que estava nessa região aqui da Lídia, ele vai fazer incursões contra os gregos, né? E isso vai trazer bastante dificuldades, principalmente para o sucessor de Dario. Bom, voltando a Dario, Dario vai ser o grande responsável por Persépolis. Persépolis é um nome grego, né? Cidade dos persas, que ela vai ser uma importante cidade importante capital do Império Persa e que vai ser estabelecida principalmente a partir deste governo aí do Dario. Né? Então, algumas imagens de Persépolis, né? Esses guardas em alto relevo da cidade. Aqui é uma imagem do sítio arqueológico, né? A Padana, que seria o castelo principal, né? Um espaço bem central. Aqui seria a Porta das Nações, guardado aí por duas figuras que parecem lamussus, e aí a gente consegue pensar que é bem provável que eles chamassem engenheiros de todos os locais aí do Império Persa, né? Então esses engenheiros eles construíam com base nas suas referências, então chamavam-se engenheiros assírios, babilônios, egípcios para construir essa importante capital. Né? Aí nós temos essa figura de um leão, né, comendo o que parece ser um touro. Também, novamente, uma cabeça de um touro, ainda que nós não vejamos os chifres. Enfim. Né? Aqui nós temos a lealdade de nações subordinadas pagando seus tributos. Vamos lembrar que essas são sociedades do modo de produção asiático. Então, quando elas dominam determinado espaço, esse espaço tem que render tributos a essas nações. Né? E aí nós temos um muro do Palácio de Dário, né, mostrando do Dario, né, mostrando aí a sua importância, a subjugação de outras nações, as outras nações indo vê-lo, né? Aqui o Palácio Tachara de Dario I, né? Imagina subir cada uma dessas escadas levando um presente, né, que é uma prática recorrente, levando um presente para o rei Dario. Aqui veja um leão comendo um touro, representando aí o Império Persa, enfim. Né? E aqui seria uma representação de como seria esse Império Persa, né? Ou como seria essa cidade de Persépolis, extremamente colorida, muito bonita, as pessoas andando aqui degrau a degrau, nessa cidade suntuosa, né? Chegando aí a ser recebidas por Dario,
segundo, enfim. Aí cabe a gente falar um pouquinho da religião do masdeísmo, né? O masdeísmo é uma religião que se baseia nas contraposições, né? Ainda que os persas fossem muito respeitosos, como sempre colocado aqui, as religiões que eles conquistavam, vamos dizer assim, os persas, por sua vez, também eles mantinham a sua própria, em que, enfim, havia uma forte oposição, em que havia uma forte oposição do bem e do mal, né? Então, é, no âmbito dessas funções sociais, né, como eles vêm de um povo agropastoril, né, você tem esses elementos, como foi comentado, dos guerreiros, dos agricultores e pastores e dos sacerdotes, né? E no campo sacerdotal, né, esse esse clero, a partir principalmente do século VII a.C., vai exercer ali um forte culto a essa ideologia religiosa baseada numa forte carga moral. Né? É uma visão dualista do mundo, polarizada entre o princípio do bem e do mal. Tá? O bem, que é o verdadeiro, personificado pelo deus Ahura Mazda, por isso que eu chamo de masdeísmo, e o princípio do mal, da mentira, personalizado por Ahriman. Né? Então, é um princípio ali do que a gente conhece como efetivamente o monoteísmo, né, se pode ser assim dizer. É um tipo de sociedade, essa do masdeísmo, que vai se afirmar principalmente nesses grandes conglomerados urbanos. Mas a tradição indica que esse culto masdeísta já remonta à média. Indica também que eles tinham uma concepção, por exemplo, de que no fim do mundo haveria um julgamento e as boas pessoas seriam julgadas e seriam encaminhadas para um caminho positivo e as más pessoas seriam punidas, né? Então, isso teria vindo aí com uma tradição de um personagem chamado Zoroastro, né? Então, essas datações aí do Zoroastro estão mais ligadas aí à época de Ciro II, principalmente, né? Essa transição de Ciro II para Cambises, principalmente. Então, o masdeísmo tem essa reverberação e vai ter consequências na própria filosofia cristã. Aqui nós temos algumas tábuas administrativas muito legais, são tábuas administrativas em cuneiforme persa antigo, né? Então, uma mistura aí do que seria um proto-persa, encontrado aí em Persépolis. Então, lembrem-se que eu falei que a partir do rei Dario começa propriamente a utilização do persa como língua. E aí nós temos tábuas que registram o quê? Recepção de produtos, mas principalmente distribuição desses produtos. Distribuição desses produtos baseados em faixa etária, baseado em gênero, baseado em recursos. Pessoas ricas, né, pessoas que tinham uma boa posição social dentro da sociedade persa, também recebiam recursos. Né? Vejam como essas eram, enfim, tábuas extremamente pequenas. Nós temos aqui uma medição de que esse trecho teria 1 centímetro, então essa tábua, se ela tem o dobro desse tamanho, ela deve ter o que? Uns 5 a 6 centímetros, enfim. Temos outras rochas administrativas aqui mostrando um tamanho mais geral, comprovando aí, devem ter uns 5 centímetros mesmo, né? Mostrando por vezes danças, né? Que se fazem, inclusive até
o domar de um cachorro, enfim, coisas muito curiosas, como essa tábua encontrada em grego, indicando aí, inclusive, comércio com os gregos. Houve tábuas que tinham registros de moedas gregas, enfim, mostrando que havia um rico comércio com os gregos, né, na cidade de Persépolis. Além disso, temos esse cubo do Zoroastro, né, ligado à religião zoroastrista, né, numa cidade que foi feita particularmente para a questão mortuária, que seria uma necrópole, mas não qualquer necrópole, uma necrópole para abrigar o corpo dos principais reis persas que faleceram, né? Bom, já mostrei o Dárico, já mostrei a rota da estrada, né, a extensão da estrada. Os persas foram importantes construtores de estradas, embora essa não seja a única estrada. Essa era considerada a mais importante, mas essa ligação de Sardes a Susa, né? Antiga capital elamita, antiga capital da Lídia, né? Mas não era a única, né? Veja aqui uma estrada imperial persa, enfim. Como eu falei, Susa foi uma antiga capital elamita, né? Ela tinha sido retomada da mão dos assírios por Cambises II e vai ser amplamente utilizada por Dario como um espaço de fixação, né? Ali, inclusive, era onde provavelmente ficava o harém, né? E o espaço administrativo dos persas, né? Aqui temos outra imagem do sítio arqueológico de Susa, onde é o palácio do Dario, aqui, né? Bem provavelmente. Aqui uns arqueiros do Dario, numa imagem que remete um pouco àquela imagem caldeia, neobabilônica que nós temos no Museu do Pérgamo. Né? Um grifo em friso, também encontrado lá na cidade de Susa, da mesma forma que esses arqueiros. Esse grifo foi encontrado no Palácio de Susa. Uma esfinge de Dario, vejam como é bastante policromada. Aqui, por sorte, permaneceu, conseguiu-se permanecer a cor, talvez por uma condição aí de baixa luminosidade, pouca perda do material. Né? E já comentamos sobre Berristum, sobre essa usurpação de poder por parte do Dario, e aí ele sucede Xerxes I. Né? Xerxes I, já de imediato, diante das contradições que já começaram no governo de Dario, aqui temos a inscrição de Xerxes, né? Ele vai estabelecer seu governo na cidade de Sardes, que é uma coisa muito curiosa, né? Os soldados de Xerxes, todas as etnias dele. Vejam como é extremamente grande este Império Persa, né? Então a gente tem aqui, hindus, a gente está falando dos indianos aqui, a gente está falando aqui do norte oriental da região aí do Irã, os pártios, os ilamitas lá da cidade de Susa, persas, médios. Talvez exista aqui, inclusive, até uma ordem de hierarquia, né? Os etíopes e os líbios não estão na melhor posição, os jônios também, né? Mas temos que, então, Xerxes se estabelece na cidade de Sardes. Xerxes, ele não tinha nem a capacidade militar, nem o valor como estadista dos reis anteriores. Então, veja, enquanto, por exemplo, um Dario ou um Ciro vão buscar uma legitimidade, né? Então, o Dario vai querer buscar, tomar para si a dignidade e o título do trono egípcio, vai querer ali fazer todas as devidas cerimônias para ser reconhecido aí como chefe da Babilônia, tudo. O Xerxes não vai querer nem saber. O Xerxes não vai continuar isso, né? Na Babilônia, ele vai insultar a cidade, ele vai colocar os títulos da realeza babilônica depois
dos da Média e da Pérsia, então ele vai colocá-los em segunda instância, né? E não vai dar a mínima para Marduk, que é o deus da cidade, né? Quando o sátrapa da Babilônia foi assassinado, um usurpador babilônico tomou o lugar. O Xerxes não teve dúvida, mandou ali um general para cima desse usurpador babilônico e esmagou, né, a cidade. Ele vai acabar com o templo de Esagria, vai acabar com os muros da Babilônia, né? Ele vai pegar uma estátua de Marduk toda em ouro e vai transformar, tá bom, em lindos objetos de ouro. Né? Não estou falando que esses em específico são fruto da estátua de ouro de Marduk, mas ele vai transformar esses objetos em ouro, vai derreter a estátua, né, de Marduk. Então, mostra aí o desrespeito completo aí de Xerxes. No caso do Egito, ele não vai dar a mínima para o Egito, então o Egito sempre verá Xerxes como um imperador, um rei persa no Egito. Então ele nunca vai dar a mínima para o Egito. Veja que o Dario, por exemplo, foi até o Egito quando ele estava no poder, né? Então, enfim, o Xerxes ele quis esmagar a Grécia num só golpe. Ele vai se estabelecer em Sardes. Isso aqui é o templo de Artemis que foi colocado aí, foi construído desde a época lá do Creso, que foi vencido ali pelo Ciro II. Né? Mas aí, quando Xerxes se estabelece aí, ele vai querer tomar rapidamente a Grécia. Né? Mas essa tentativa mostra que os persas desconheciam muito a Grécia. Né? Xerxes vai enfrentar importantes derrotas. Né? A derrota aí na Batalha de Salamina, por exemplo, vai ser bem importante. A Batalha de Plateia também vai ser bastante importante, com uma derrota aí. Né? Ele vai vencer, por exemplo, o desfiladeiro de Termópilas, mas são os tais dos 300 de Esparta contra o pessoal do Xerxes no desfiladeiro de Termópilas, mas mesmo assim ele está em grande desvantagem político-militar. Né? É real que o seu exército até era muito expressivo, talvez não tivesse a quantidade de pessoas que o Heródoto atribui, enfim, né, que um número de tropas absurdo, né? Mas realmente essas vitórias que os gregos vão ter vão desestabilizar o Xerxes, e o Xerxes vai voltar e recuar. Né? Temos um soldado lídio da época do Xerxes, né? Uma representação do Zoroastro, né? Teria aparecido na época do Ciro. Xerxes vai recuar, só que nessa época, lembre-se que eu falei que o incêndio à cidade de Sardes nunca foi esquecido. Então eles vão também incendiar Atenas. E aí, num um outro contexto, quando a Macedônia toma aquela região, e diante da expansão macedônica, aí os macedônios vão querer ir para cima dos persas. E quando o principal rei macedônio, Alexandre o Grande, vai querer esse domínio sobre o Oriente, ele vai derrotar definitivamente o Império Persa. Né? E acaba aí com essa grande unidade territorial oriental que os persas tinham obtido e estabelece o seu governo na região, terminando de vez com este breve império, mas importante império da Era do Ferro.